Josué, capítulo 2, verso 12. Livro de Josué, capítulo 2, versículo de número 12. Maravilha, Jesus e o Espírito Santo já está falando conosco. Aleluias, louvado seja Deus. Daqui a pouquinho estaremos adorando o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza que Jesus, através da adoração, estará derramando, meus irmãos, a sua graça, a sua glória e o seu poder. Aleluia. Quem achou a palavra diz amém, Jesus. Vamos ler, meus irmãos. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fizeste beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida ao meu pai, à minha mãe, e como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tens, e de que os livrares as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela a vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes estes nossos negócios. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Amém? Eu quero trazer algo especial ao nosso coração. A palavra do Senhor que nos traz, meus irmãos, uma ação que trouxe uma reação de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós contemplamos, meus irmãos, no capítulo 2, Josué está enviando, meus irmãos, 2 espias para examinar Jericó. Uma cidade que ia ser invadida, uma cidade que ia ser tomada pelos israelitas. Após, meus irmãos, Josué receber do próprio Moisés a missão de prosseguir o seu ministério como líder da casa de Israel, ele vai, meus irmãos, atravessar o rio Jordão e se preparar com Israel para tomar a cidade por nome de Jericó. Havia nesta cidade uma grande muralha. Essa muralha, meus irmãos, alguns historiadores dizem que tenha 6 metros a 10 de largura, cujo era possível construções de casas em cima desta muralha. A pousada de Raabe é uma que foi construída sobre as muralhas. E então, meus irmãos, Deus prometeu a Josué esta terra de Jericó e também as demais de Canaã. Então Josué precisa entender o seu inimigo. Primeiro, meus irmãos, se queremos um ano de vitória, de conquista, um ano de bênção, claro que virão afrontas, claro que virão lutas, porque não tem como termos vitórias se não tivermos lutas ou batalhas, não é verdade? Isso é inevitável para o cristão ou para o povo de Deus. No você acordar pela manhã, ao enfrentar o dia do seu trabalho, o dia da convivência, você já está enfrentando uma batalha, já está enfrentando uma luta, e conta com a ajuda de Deus para te fazer vitorioso naquele dia. Assim é os dias deste ano, meus irmãos. Desde o primeiro dia em que já passamos, o segundo e agora o terceiro, são batalhas que nós estamos batalhando para alcançar vitória da parte de Deus. E sabemos que o Senhor é aquele que providencia para nós toda sorte de bênção, toda sorte de prosperidade, toda sorte, meus irmãos, de alegria. Mas quando o ser humano, por ser afrontado, por ser testado, ou mesmo por ser, meus irmãos, colocado à prova pelo próprio Deus, é necessário suportar.
Então nós precisamos conhecer qual é o inimigo que luta contra nós. Se é uma permissão de Deus, se é uma aprovação do céu, ou se é o inimigo nos fazendo tentar desanimar. Primeiro, meus irmãos, eu tenho comigo que tudo que te afasta de Deus não é de Deus. Tudo que tem facilidade de te afastar do Senhor não é de Deus. Deixa eu começar pela atualidade. Nós temos em mãos hoje, aleluia, o mundo em nossas mãos, através da tecnologia. Mas se isso aqui me impede de examinar isso aqui, ele não é de Deus. E ele pode ser um instrumento do Senhor. Ele pode ser um instrumento, meus irmãos, de nós fazermos a obra de Deus. Se algo ou alguém tem facilidade de me apartar das coisas de Deus, então esta pessoa infelizmente é influenciada por uma força de treva que vai nos impedindo na obra, nos corroendo, meus irmãos, diariamente, até o ponto em que nós desanimamos por completo. Então temos que discernir o inimigo. Pastor, tem pessoas da minha família que não apoiam-me na igreja. Irmãos, batalhas, lembre disso, são batalhas. Deus coloca à prova o seu povo, Deus coloca à prova aqueles que Ele ama. O Senhor não vai entregar um troféu em tuas mãos sem antes testar o que está em vosso coração. Se na primeira luta que vier você já não joga troféu e tudo para baixo e diz: eu não quero mais nada. Olha o que Deus está falando. Ele diz que vai entregar uma terra por nome de Canaã. Não é só a cidade de Jericó, é a terra de Canaã inteira nas mãos de Israel. E Josué recebeu essa missão, levar o povo com a conquista. E quando ele chega, meus irmãos, depois de passar por 2 reinos e ter vitória, agora eles chegam sobre o maior obstáculo. Primeiro, é o rio Jordão que está em sua frente. Eles passam. Segundo, uma grande muralha que está, e eles estão de frente a esta muralha. Josué precisa entender como é que ele vai vencer, passando a muralha e vencer os inimigos que estão até atrás dela. Então ele envia dois espias, entendendo Josué que ainda não tinha recebido a revelação de Deus, que ele precisava rodear esta cidade por alguns dias, para que esta muralha que Deus viu o impedimento, que ia colocar por terra e depois dar os inimigos nas mãos de Josué, assim concretizasse. Então Josué entendia: eu preciso examinar o meu inimigo. Entenda, irmãos, tem coisas que é aprovação de Deus, e nós estamos dizendo que é o diabo que está lutando. E tem coisa que é o diabo que está lutando, e nós estamos dizendo é Deus que está me colocando à prova, honrando o diabo. Você lembra de Jó? Jó recebeu tristes provações. Jó talvez teria recebido, meus irmãos, o seu livramento no início de sua jornada, porque ele entende quem é Deus. O problema de Jó é que ele começou, meus irmãos, a entender que quem estava pesando a mão sobre ele era Deus, e não era. Deus disse: vai e toca nos bens de Jó, mas não toca nele. Era o diabo que estava tocando, irmãos. Mas Jó estava entendendo que era algum tipo de pecado que ele havia cometido, ou a tua mãe, ou a sua mãe, ou alguém da sua parentela, e sobre ele sobreveio o jugo de Deus, honrando o diabo, meus irmãos, e denegrindo a Deus. Não era Deus que estava pesando a mão sobre ele, era o próprio maligno. Jó teria que ter, meus irmãos, o apoio da sua família. Mas como uma esposa vai apoiar o seu esposo, vendo seus 10 filhos sendo mortos, sendo tirados deles, arrancados sem piedade? Como uma mulher de sã consciência vai dizer: é Deus que permitiu isso? Às vezes muitos julgam a mulher de Jó ao dizer que era para abandonar a Deus e morrer, ou amaldiçoar o Senhor e morrer. Mas essa é a reação do ser humano. Tanto é que o Senhor poupou a vida dela, relevou, porque o sentimento, meus irmãos, dela era de dor, e só entende de dor quem passa por ela.
Mas não devemos honrar, meus irmãos, o inimigo com as coisas de Deus, e desonrar a Deus com as coisas do diabo. Por isso é necessário conhecermos o mal que luta contra nós. Aleluia. Oh, meus irmãos, quando é uma prova de Deus, ela vai te aproximar do Senhor, vai fazer com que você chore mais, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, frequente mais a igreja. Isso é aprovação de Deus. Isso é Deus está preparando você para uma batalha que vai te dar vitória. As coisas do mundo te levam à depressão, crise de ansiedade, te afastam de Deus, te tornam incrédulos, te tornam duvidosos. Não sei se é verdade, não sei se é por aí, acho que nem é dessa maneira, nem está escrito assim. A pessoa fica murmurador e assim aparta-se das bênçãos de Deus. O Senhor tem muralhas na nossa frente, mas o Senhor crê, meus irmãos, que eu e você vamos honrar Ele glorificando através da vitória, não da perca, não da derrota. Aleluias. Josué entendia que ele precisaria passar essas muralhas. Não entendia Josué que Deus ia derrubá-las. Enviou 2 espias, mas espera aí, o Senhor só permitiu Josué enviar 2 espias, porque naquela cidade uma família seria salva. E eu fico apaixonado por Deus, irmãos, porque às vezes nós somos tão levianos no que falamos, que olhamos para uma pessoa que está lá caída na rua, embriagada, às vezes mendigando, sentimos pena, ajudamos como cristão, verdade, mas esquecemos, meus irmãos, de olhar para ela e dizer: Jesus te ama. Por quê? Porque a situação dela é lamentosa. Como que Jesus vai amar uma pessoa desta maneira, não é? Se você for pegar a Bíblia Sagrada e ver quem foi Raabe, você vai se surpreender do resultado dela, irmãos. Josué envia 2 espias, Deus permite eles entrar em Jericó, começam a espisionar, são descobertos, e eles verem uma pousada em cima da muralha, não é embaixo, preste atenção. Em cima da muralha há uma pousada. A mulher, meus irmãos, no capítulo 6 do versículo 25, a Bíblia diz que Josué poupa Raabe e sua família e diz para ela que ela é uma prostituta ou uma mulher de vida fácil. Eu não quero contradizer a palavra, jamais pregar heresia, mas o judeu, ele é tão perfeito na sua condenança, no seu jugo, que ele não pode ver uma mulher que trabalha e ele diz que essa mulher tem vida fácil. Raabe é dona de uma pensão, não é dona de um bordel. Leia a palavra e você vai ver. Raabe é dona de uma pensão. E porque ela recebe mensageiros, ela recebe viajantes, ela recebe pessoas na sua pensão, ela é considerada como uma mulher de vida fácil, uma mulher que se prostituía para poder se manter. Porque uma mulher que era costureira, uma mulher que tinha uma pensão, tinha motivos, meus irmãos, de se corromper a sua vida. O maior decreto é porque ela era solteira. O jugo caía em cima ainda mais. E então, meus irmãos, ela é considerada como uma mulher de vida fácil. Mas quando os espias são descobertos, eles buscam refúgio na pensão de Raabe. Oh, glória! Eu quero perguntar nesta noite: você lembra, pastor Cláudio, quando Ló recebeu a visita dos anjos do Senhor? O que é que Sodoma queria fazer com os anjos? O que foi que Ló fez? Ló disse: tem as minhas filhas, peguem elas. Atitudes que movem as mãos de Deus. Quando Abraão estava com Deus e Deus disse a Abraão: essa cidade eu vou exterminar da face da terra. Abraão sabe que Ló está lá, e Abraão diz assim: Senhor, se o Senhor poupar elas, se tiver uma pessoa lá, mais ou menos umas 50 pessoas que temem o Senhor assim mesmo vai queimar essa cidade, vai fulminar. Abraão, se tiver 45 pessoas lá, eu não extermina a cidade. Senhor, me perdoe a ousadia, mas eu vou descer o nível. E Abraão foi descendo ao ponto de 5 pessoas. Aí o Senhor falou: se tivesse um,
que me temesse, eu pouparia a cidade. Aí Abraão disse: eu sou teu amigo, Senhor. Ele disse: o Senhor pode livrar meu sobrinho Ló e a sua família? Deus olha para ele: por a nossa amizade, olha aí, irmãos, eu livro Ló e a sua casa. Enviou 2 anjos. Ló tinha escolha, irmãos, e ele escolheu o quê? Guardar e proteger aquilo que é sagrado. Porque Ló viveu com Abraão e viu muito bem, meus irmãos, o que é temer a Deus e a manifestação do poder do céu. Então Ló diz: eu não vou, protejo eles. Mal sabia Ló que quem estava dando proteção a ele eram os anjos do Senhor. Atitudes que movem a mão de Deus. Esses espias foram enviados como socorro na casa de Raabe, porque Raabe, meus irmãos, vai ser a avó de Davi. Aleluia. Raabe vai ser aquela, meus irmãos, que, aliás, bisavó, me perdoe, ela vai ser aquela que vai ser a descendente do Jesus vivo. A mulher que tem uma fama na Bíblia vai ser escolhida como a descendência do nosso Cristo. Aleluias. A atitude que move as mãos de Deus, se ela não recebe o socorro, se ela não cuida da bênção, ela teria sido condenada com Jericó. Mas se você pegar a palavra de Deus no capítulo 2, do versículo 6, você vai ver Raabe dizendo aos seus companheiros ou convidados: eu bem sei o Deus que estar aí com vocês. Eu já ouvi palavra, eu já ouvi as maravilhas que ele fez no Egito. Eu já ouvi as maravilhas que ele fez com os reis anteriores. Que nada pode parar este povo, que nada pode impedir a vitória das mãos de vocês. Eu conheço o Larido, eu acredito na palavra, eu já ouvi falar deste Deus. Aleluias. Se você ouviu falar do nosso Senhor, por que teme esse ano? Porque acha que esse ano vai ser um ano dificultoso? Porque tem profecias, pastora? Porque muitos estão falando que esse ano será um ano de dificuldade. Irmãos, para quem teme a Deus e serve o Senhor, todos os anos são difíceis. Nós lutamos diariamente contra uma legião de demônios que tentam nos fazer desistir. O segredo é persistir, persistir, perseverar. E Deus é conosco em todos os dias da nossa vida. Oh glória! Como recompensa da nossa fidelidade, projetos que fazemos serão realizados. Oh, aleluia! Como recompensa do amor que temos ao céu, o Senhor olha: meu filho, ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda. Se a humanidade não ajuda, eu envio o céu sobre ele, para que ele possa ser socorrido. Mas é socorrido, aleluias! Oh, glórias! Observe as oportunidades que o Senhor nos dá, irmãos. Você não estará aqui à toa. Você não veio ver pregadores de fora a louvar e a pregar e a orar por divina revelação para ver se você é revelado ou não na noite de hoje. Você tem uma oportunidade, aleluia, de guardar a promessa de Deus nas 7 chaves e não deixar o diabo tocar de maneira nenhuma. Aleluias. Raabe prega para eles: eu conheço o Deus que vocês servem, e eu sei que nada vai poder impedir, nem essas muralhas vai poder impedir esse Deus. Eu quero garantias. Vocês viram que os guardas do rei vieram até aqui, pediram de vocês, e eu delubriei-os, defendi vocês, guardei, irmãos. Hoje, há muitos tentando denegrir a obra. Deixa eu falar algo bem especial. Sei que a igreja, ela tem dirigente, tem uma mulher de Deus na frente do trabalho, com pessoas que auxiliam. Mas quando você fala mal da obreira, do obreiro ou do membro, você está falando mal da casa de Deus. Problema não se soluciona espalhando contenda. Problema se soluciona sentando, conversando e pedindo ajuda.
Guarde o que Deus está te dando. O benefício e a honra da vitória. Haverá, meus irmãos, tremor de terra. Sim. O vento vai soprar e vai levar cidades. Não lembro o que aconteceu há pouco. Nossos irmãos de Rio Bonito tomaram uma triste surpresa de ver os seus bens indo embora, irmãos. Quando eu vi o modo que ficou a igreja, eu glorifiquei a Deus. Arrancou só o teto e queimou o som da igreja. Mas nenhum irmão da nossa obra morreu. Jesus não levou ninguém pela tempestade. Os bens se repõem, vida não. Então abrace a promessa de Deus. Enraize essa promessa durante este ano, irmãos. Deus nos dá oportunidades de poder servi-lo, independente se você é cristão, se você é batizado, se você não é. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, tem uma grande chance de Deus fazer uma obra extraordinária na tua vida. E quem sabe março será o mês do maior batismo aqui na cidade de Ampere, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória. Eu escolhi, mas eu preciso agora receber segurança. Eu não sei como vocês vão invadir, eu só sei que eu preciso de segurança. E ela impõe as suas exigências, pedindo bênção para a sua casa e família, poupar a ela e os bens. Olha só a sabedoria desta mulher, irmãos. Claro que ela não sabe como eles vão invadir, mas é guerra. E geralmente na guerra não sobra nada. É fogo, é morte, é destruição. E ela olha para os espias e diz assim: eles não têm autoridade, eles são espias, mensageiros de Josué para examinar a terra. Mas quando é permissão de Deus, aleluias, quando o homem manda que tenha a direção de Deus, Deus usa o varão, Deus usa a varoa para ministrar bênção na vida daqueles que estão lá fora. Evangelismo. Jovem, o culto hoje é vosso. Gaste a tua juventude com Cristo. Não se lamente com o mundo lá fora que se prostitui, que se corrompe com os vícios. Gaste este tempo na obra. Não se preocupe se você vai arrumar uma namorada ou se vai casar. Não se preocupe, Deus vai preparando tudo. Gaste teu tempo com Deus. Aleluias. Aonde você colocar a planta dos teus pés, que as pessoas olhem, verdadeiramente é um servo de Deus. E sabe o que você vai fazer? Arrastar multidão para Cristo, através do teu testemunho. Porque quando alguém se escandaliza na igreja, irmãos, não é a pessoa que vai ser condenada. Eles apontam para a igreja e eles dizem assim: a igreja está escandalizada. E quem ora, quem jejuma, quem luta pela obra, vê a igreja se esvaziando por causa dos escândalos. Dói no coração. Só Deus sabe o quanto nós oramos para a igreja ser mantida, porque sabemos o quão bem faz para a vida do ser humano a obra de Deus aberta. Seja fiel, meu irmão, minha irmã. Não deixe o diabo arrastar o teu nome para as ruas, mas que o nome de Deus seja levantado sobre este lugar. Aleluias. Oh, glórias. E você vai poder fazer exigências ao céu. Senhor, está vindo tempestade, está. Então guarda a mim e guarda a minha família. Aleluias. E o Senhor, com a mão forte e poderosa, vai proteger você, vai proteger a tua casa e vai proteger a tua família. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Raabe fez as suas exigências, e os espias falaram: se algum mal acontecer a você,
nós pagaríamos com a morte. Nós pagaremos. Ele não está pedindo auxílio. Eles não mandaram um SMS lá para o Josué, meus irmãos, pedindo permissão para profetizar. Eles estão dando a palavra. Oh, glória! No capítulo 6 do livro de Josué, Josué está se consagrando com o povo, se preparando, meus irmãos, para tomar Jericó. Ele recebe a revelação de Deus. E Deus fala: sabe como você vai tomar Jericó, Josué? Como, Senhor? Eu preciso só saber como é que eu vou passar essa muralha. O inimigo não é nada. Nós temos o Senhor, o problema é a muralha. Nenhuma ferramenta que temos pode derrubar esta muralha. E Deus disse: claro que sim. Vocês têm a ferramenta da adoração. Aleluia. Arrodeie esta cidade por 6 dias. Glorifique o meu nome. Toque trombeta. Fale bem alto que o Deus de Israel é grande. E vocês vão ver o que eu vou fazer no 7º. Maravilhas. O que me chamou a atenção é que os espias falaram a Raabe: Raabe, se você deixar um fio de escarlate sobre a tua janela, ela será poupada da destruição. E eu perguntei a Deus: Senhor, Raabe é costureira, fácil é, mas para observar um fio de escarlate teria que ser bom de olho, não é verdade? Apesar que não era o homem, mas era Deus. Mas o homem precisa ver, meus irmãos, para poder clamar ao céu, para que assim o livramento aconteça, sim ou não? A igreja precisa ouvir às vezes o teu problema. Nem tudo Deus vai revelar. Pastor, eu preciso que ore por mim. Amém, vamos entrar em oração e Deus vai mudar a situação, vai abençoar. Eu imagino que Raabe começou a construção de um tecido de escarlate. Imagino eu, meus irmãos, isso é a mente de um pregador, de um meio de 50 centímetros, depende a altura da muralha, a base de 6 a 7 metros, 10 metros de largura, ou seja, de altura. Era preciso que o povo de Israel estivesse em uma volta segura, porque senão o arco e flecha, ou seja, as flechas do inimigo, pegavam o povo de Israel. Então imagino eu, meus irmãos, que eles estão a um tiro de 50 a 80 metros de distância da muralha. E eles precisam enxergar um fio vermelho na muralha para pedir a Deus: Senhor, aquela casa livra. Isso é só fé, irmãos, fique tranquilo. É só cristão que acredita no sobrenatural. E eu comecei a orar a Deus e perguntei: Senhor, a questão dos 7, por que o Senhor fez eles andarem 6 dias e no 7º dia mais 7 voltas? Senhor, o que aconteceu nesse dia? E acredite você ou não, o Espírito de Deus revelou a mim: meu servo, Raabe ainda não tinha terminado de costurar, aleluia, ou construir o fio de escarlate que precisava o povo de Israel ver, para eu poupar a casa dele. Deus nos dá o tempo, meus irmãos, necessário. E se preciso for até a igreja, Ele faz repetir alguma campanha para poder abençoar a tua vida. Mas Ele faz, aleluia. O povo de Israel está marchando, 1º dia, 2º dia, 3º, 4º, 5º dia, 6º dia. Josué está dizendo: está chegando a nossa bênção, vai chegar a nossa vitória. Josué, como é que vai cair essa muralha? Eu não sei, Deus só mandou nós manchar. E era para nós tocar trombeta, é para nós louvar o nome dele. Então vamos fazer. Lá ia a arca da aliança, e os sacerdotes, e o exército de Israel, ela volteando, meus irmãos. E no 7º dia o Senhor diz: Josué, eu preciso de mais tempo. É Deus, irmãos. Ele é Deus. Você percebe na situação? Ele é Deus. Ele tem o tempo na palma da mão. Não tem por que Ele castigar o povo de Israel, fazer com que eles dêem mais 7 voltas no mesmo dia. Irmãos, estamos falando de idosos, de criança. É a nação de Israel que está marchando com Josué. Mas em cima daquele muro existia uma mulher que tinha uma promessa de Deus, e Deus precisava cumprir na vida dela. Olha o que vai, olha o recado de Deus para a nossa vida, aleluia. Você está entendendo, irmã? Porque às vezes nós passamos luta, dificuldade, porque às vezes nós gememos na presença de Deus.
é que Deus está pedindo tempo. Tem alguém que precisa ser salvo. Tem alguém que Deus precisa usar aqui dentro para salvar outra vida. E você às vezes vai ter que sofrer um pouquinho, mas não tem problema. O apóstolo Paulo foi para a prisão com Silas, aleluia. E lá dentro da prisão, meus irmãos, eles estão indignados. Lá está Silas, Paulo, como que pode? Nós servimos uma arma das mãos do diabo. Como que pode? Agora nós estamos escravizados aqui. Aí Paulo está dizendo, Silas, aqui dentro tem almas. Sim, são presos, mataram, roubaram, fizeram coisas ruins, estão presos aqui, Paulo. Não vamos falar muito alto, senão eles descobrem nós aqui, eles vão nos matar. Paulo diz, não, Silas, não é esse o propósito. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos ensinar eles. A quê? Vamos ensinar eles a ser homens de Deus. Pastor, o senhor tem certeza disso? Está escrito isso no texto? Vem comigo em nome de Jesus. Paulo e Silas, pés amarrados, mãos amarrados, mas boca livre, aleluia, chicoteado, dolorido, sofrendo, mas boca livre. A prisão inteira com o carceleiro vai ser salvos, porque um canta e o outro ora, um canta e o outro ora. Está doendo, não tem problema, canta mais, ora mais, vai passar, tudo isso vai passar, e Deus treme a cadeia, meus irmãos, e as cadeias se abrem. Sabe o que acontece? Será que havia 20 presos lá dentro? A oportunidade de eles fugirem. Sabe o que aconteceu, irmãos? Por causa da poeira dos escombros, o carceleiro acordou-se e observava as prisões vazias. E disse, agora eu estou frito. Antes que eles me matem, eu mesmo vou me matar. Quando ele vai levar a espada, Paulo diz, ei homem, não faça isso, estamos todos aqui. Deus permite 2 evangelistas entrar dentro da prisão, para mostrar que ainda há tempo, meus irmãos, de fazer o que é correto e o que é certo. Na oração e no louvor eles converteram a prisão, e no testemunho da prisão converteram o carceleiro. O carceleiro diz assim, como que eu faço para servir esse Jesus aí, que convence prisioneiro a se render a homem íntegro e de palavra? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia! Já estamos caminhando para o fim. Josué começa, meus irmãos, a andar sobre Jericó. E no 6º dia, diz a palavra de Deus que o Senhor diz, Josué, eu preciso de um pouco de mais tempo. Raabe não conseguiu terminar a sua costura, e eu preciso que ela derrame conforme a palavra dos espias. Então Josué vai fazer 7 voltas naquele dia. E na 6ª volta, de repente, meus irmãos, eles observam no alto da muralha um rolo de escarlate. Esse escarlate significa o sangue de Jesus, que salva, derramado para a salvação. Se não tem o escarlate na janela, não tem salvação de Raabe. Por isso eu insisto em dizer, Deus precisava dar tempo a ela, para ela poder construir. E quando ela derruba aquele escarlate, eles fecham a 7ª volta. E algo extraordinário vai acontecer. Casa de Raabe, muralha, começou a tremer o chão. O pai, a mãe, os irmãos olharam e agora estão dizendo, ei, está acontecendo alguma coisa na muralha. O que está acontecendo? Está tremendo e rachando. Eles olham para a sua esquerda e aquilo começa, meus irmãos, a cair. E vai caindo, e vai caindo. A muralha vai tombando, aleluia. Raabe, eu imagino, meus irmãos, que ela já está bem crente agora, aleluia. Ela dobra o joelho e clama ao Deus do céu dizendo, eu não te conheço, eu ainda não sei quem é o Senhor, mas o Senhor me conhece, o Senhor me viu pelo escarlate. Guarda a minha casa, guarda a minha família, faz com que os teus servos sejam honrosos na palavra. Irmãos, a palavra de Deus ainda é a boca do Senhor na terra. Oh glória! Aleluias! E foi caindo a muralha, meus irmãos, e quando chegaram perto da casa de Raabe, toda a muralha em volta caiu.
Mas a casa da mulher, que é considerada como leviana, fica em pé. Os seus bens é poupado. Aleluias. E sabe o que é mais interessante? É que esta Jericó caiu por terra. Toda ela, irmãos. E uma nova Jericó foi levantada. Significa que Josué restituiu todos os bens de Raabe. Aleluias. Mas o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Guardou com segurança os bens, Raabe e sua família. Você está entendendo a importância de entregar na mão de Deus o teu ano? Você está entendendo a importância de você fazer esta campanha um dia por cada mês do ano? Irmãos, prossiga com fé, sem falhar um dia de culto, porque é o teu ano que está em jogo nesta situação. Peça a Deus com fé. Olha, terceiro mês, março, estamos já pedindo a bênção para março. O dia de amanhã não pertence a nós, irmãos, pertence a Deus. Imagine você levantar de manhã: Senhor, obrigado por este dia que o Senhor já preparou para mim a vitória. Muito obrigado. Não há batalha que vai te parar, não há impedimento que vai te parar, não há muralha que vai impedir as bênçãos de Deus na tua vida. Então receba nesta noite a promessa de Deus para este ano, em nome de Jesus. Por favor, o orar não nos permite mais, se coloque de pé. Pegue em tua mão a tua oferta.